É claro que a gravíssima é mais grave que a grave, né? Você pode usar esse critério, mas na hora H talvez ele não seja de grande utilidade. Então, qual é o truque, Patrícia? É o seguinte, via de regra, a lesão grave é uma situação grave, como o próprio nome indica, mas é uma situação transitória, é uma situação passageira. A gravíssima dura. A gravíssima situação que perdura, se não por toda a eternidade, porque toda a eternidade é um pouco de exagero, pelo menos por um longo tempo. Quer ver como é que funciona? Ó, deixa eu te mostrar. A lesão vai ser considerada grave se em virtude dela você ficar incapacitado para suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Eu não posso dar aula por mais de 30 dias. Se durante 31 dias eu não puder dar aula, mesmo que no 32º dia eu esteja novinha em folha, melhor até do que antes, já caracterizou a grave. Então, para grave, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Passaram-se mais do que 30 dias e eu estava incapacitada para minhas ocupações habituais, já caracterizou a grave. Gravíssima. Incapacidade permanente para o trabalho. É para sempre. Incapacidade permanente para o trabalho. Quer dizer, se eu nunca mais puder realizar ou desenvolver qualquer atividade laboral, e aí tem uma certa divergência jurisprudencial, até porque se pergunta, é qualquer atividade laboral ou é aquela atividade laboral que eu já exercia antes? Né? Você ficou com essa dúvida? Não é só você, todo mundo tem essa dúvida. Bom, quanto a ela, o entendimento majoritário é de que para caracterizar gravíssima, você tem que ficar incapacitado para qualquer trabalho, ficar uma pessoa inválida, vai ficar recebendo, né, da Previdência para todo sempre, vai ficar ali sendo sustentado por parentes para todo sempre, ficou completamente incapacitado para exercer qualquer atividade laboral. Mas enfim, é isso. Incapacidade permanente para o trabalho, gravíssimo. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, é apenas grave. Uma segunda situação que dá para a gente comparar a grave e a gravíssima. Perigo de vida. Puxa, o perigo de vida é uma situação terrível, espero que ninguém passe por ela, mas é uma situação transitória. Se a pessoa está em perigo de vida, das duas uma, ou pende para cá e vive, ou pende para lá e morre. Não dá para ficar em perigo de vida muito tempo, é uma situação transitória. Perigo de vida grave. Enfermidade incurável. Se daquela lesão resulta uma enfermidade incurável, incurável o próprio nome indica, né? É para sempre, pelo menos de acordo com o nosso atual conhecimento da medicina. É claro que você pode ser uma pessoa de fé, e eu espero que você seja. É claro que você pode dizer, para mim nada é incurável, tudo tem cura. É verdade, mas vamos aqui fazer um pensamento científico. De acordo com o atual desenvolvimento da medicina, aquela enfermidade hoje é considerada incurável, portanto a lesão é gravíssima. Que é um terceiro parâmetro de comparação, que é um terceiro caso comparativo, aceleração de parto. A aceleração de parto, na verdade, é um nome ruim, né? Porque não se pode acelerar aquilo que ainda não começou. Devia chamar antecipação de parto, parto prematuro. Parto prematuro, a mulher está grávida e em decorrência da lesão, ela tem um parto prematuro. Grave. O parto prematuro é aquele sustão, né? É aquele aperto, mas depois, enfim, depois a vida segue seu curso, retoma a normalidade. Então é apenas grave. Aborto. Aborto não tem reversão, né? O aborto é para sempre, quer dizer, pelo menos aquela vida perdeu-se para sempre. No aborto a lesão é gravíssima. E, aliás, isso me lembra uma coisa que você deve estar se perguntando. Mas, professora, isso não seria crime de aborto? Ah, esse é um tema de um dos nossos próximos programas. Então você fica ligado que nós vamos ter programa aí de aborto pintando daqui a pouquinho, no futuro, e daí você vai perceber nitidamente a diferença entre a lesão corporal seguida de aborto, lesão corporal gravíssima pelo resultado do aborto e o crime de aborto. Aqui eu já antecipo que se a intenção não era provocar o aborto, a intenção era apenas a lesão, e o aborto acontece como um resultado não pretendido, mais grave não pretendido, o crime será de lesão corporal gravíssima. Uma
quarta distinção. Essa quarta distinção é a única em que o nosso truquezinho do fica e passa, ele falha. Porque nessa quarta distinção não é o que pisse, o que fica e o que passa. Nessa quarta distinção, na verdade, é a intensidade da coisa. Agora, essa é realmente a mais pedida das matérias desta matéria, muito pedida, que é essa quarta hipótese. Essa quarta hipótese é a seguinte: quando houver debilidade permanente de membros inferiores, pessoa um pouco descoordenada, né? Membros inferiores e membros superiores. Quando houver debilidade permanente de membro, sentido ou função, debilidade permanente de membro, sentido ou função é grave. Debilidade, houve um enfraquecimento, mas não houve a perda completa daquela coisa. Por outro lado, quando houver a perda ou inutilização, quer dizer, perda, separação física, foi-se embora o membro, tchau membro. Ou inutilização, o membro continuou comigo, mas ele se tornou completamente inútil. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função, gravíssimo. Debilidade, grave. Perda, gravíssimo. A debilidade é apenas grave, mas a perda ou inutilização é gravíssimo. Até aí, morreu Neves, né? É até fácil de lembrar. O problema, a pegadinha é, quando é que eu perdi, quando é que eu debilitei? O exemplo mais, eu acho que complicado, o exemplo que mais cria dúvida nos candidatos é a perda do olho. Então, imagina o seguinte, perdi um dos olhos, alguém perfurou um dos meus olhos. É grave? É gravíssimo? O que é? Bem, se eu perdi um dos meus olhos, o meu olho não é um membro, como você bem sabe. O meu olho é membro. O meu olho é parte de um sentido, o sentido da visão. Percebeu? Qual que é a jogada? Com a perda de um olho, eu perdi a visão, eu perdi o olho, ok. Mas eu perdi a visão ou apenas debilitei? Eu fiquei cego ou apenas fiquei enxergando pior? Eu debilitei. É claro, né, que como todo mundo me pergunta, se a pessoa já era, né, portadora de apenas um dos olhos, ela já tinha um olho só, ou outro olho era cego, evidente que aí a perda daquele coitadinho filho único, aí a perda dele há de ser gravíssima, não há dúvida. Mas se eu tinha os meus dois olhos ali funcionando, perdi um, eu não tive a perda do sentido da visão, eu tive uma debilitação. Então isto é grave, meu amigo, por incrível que pareça, não é gravíssimo, isso é apenas grave. Agora, por outro lado, a perda de uma perna. Você tem duas pernas, assim como você tem dois olhos. A perda de um olho é grave. E a perda de uma perna? É gravíssimo. É gravíssimo, porque a perna é um membro. A perna não é parte de um sentido. A perna é um membro e a perda de membro já caracteriza lesão gravíssima. Você entendeu como é que é o negócio? Então, gente, por favor, cuidado com um tipo de simplificação que é o seguinte. Órgãos duplos. Ok, se você tem órgãos duplos, por exemplo, você tem 2 pulmões, você tem 2 rins, você tem 2 olhos, a perda de um não vai implicar a perda do sentido da função que ele exerce. Perdeu um pulmão, ficou com outro. Perdeu um rim, ficou com outro. Perdeu um olho, ficou com outro. Perda de órgão que era duplo e agora ficou único, aí isso realmente é grave. Agora, a perda de membros duplos, eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, eu tenho 2 mãos, eu tenho 2 pés. A perda de um membro duplo é gravíssimo. É gravíssimo, porque a perda de um membro é a perda de um membro, ponto. Enquanto que a perda de um órgão é a debilitação da função ou sentido que o órgão exerce. Percebeu? Não é muito simples, mas é por isso que os concursos adoram pedir essa pergunta da perda de um olho. Então, pode ficar certo que é isso. O último caso de lesão gravíssima, que aí não tem nenhum correspondente com a grave, é a deformidade permanente.
deformidade permanente.